Geopolítica da cocaína, a droga mais perigosa do mundo. História da cocaína, origens e primeiros usos. A cocaína é um alcaloide da planta da folha de coca que foi isolada pelo químico alemão Albert Niemann. Isso aconteceu em 1859 e depois ela foi comercializada nos Estados Unidos algumas décadas depois como um remédio. A substância era usada principalmente para dores de dente de criança, se depois também para gota, que é uma doença que provoca dores nas articulações. Mas o verdadeiro responsável por descobrir as propriedades farmacológicas da droga foi o famoso psicanalista Sigmund Freud em 1884. Sigmund Freud e a cocaína. Freud escreveu seu famoso trabalho sobre a coca em 1884. Nele, ele disse que a cocaína tem propriedade de melhorar a depressão e o desconforto gástrico, além de potencializar capacidades físicas e intelectuais. Mais importante, ele afirmou que ela não tinha efeitos viciantes. Depois de 5 artigos sobre a cocaína, Freud abandonou a defesa. Na verdade, ele não quis nem que os seus estudos sobre a substância fossem incluídos na sua obra. Isso aconteceu principalmente depois que ele viu um amigo morrer pela dependência da droga, Ernst Fleischl, e aí ele mudou de ideia. Avanços médicos com a cocaína. Uso oftalmológico. Apesar de ter abandonado a defesa, Freud ainda recomendou para um oftalmologista conhecido dele para diluir a cocaína numa forma de colírio e ser usado em intervenções cirúrgicas oculares, como cataratas. Anestesia local. Dali se deu um avanço e passou então a perceber que a cocaína podia ser usada como anestesia local. O nome do oftalmologista era Karl Koller, e depois ele ficou conhecido como Coca-Coller. Elixires milagrosos. No uso terapêutico da cocaína, ela foi incluída como elixires milagrosos que eram vendidos na forma de diversos produtos energizantes, espécie de energético da época, isso na virada do século. Vinho Mariani, o favorito dos papas. O mais famoso de todos esses produtos foi um vinho feito com extrato de folhas de coca pelo químico e farmacêutico Angelo Mariani, chamado Mariani. Ele foi condecorado pelo Papa Leão XIII em prol do seu trabalho pela humanidade. E não era só Leão XIII, o Papa Leão XIII que tomava o vinho, mas o Pio X também. Então, 2 papas eram consumidores do Mariani. Da Coca-Cola aos primeiros controles. 1885. Um americano de Atlanta, John Pemberton, pegou esse vinho, retirou o álcool e virou uma espécie de tônica, o French Wine Coca, que acabou virando Coca-Cola. 1886. A empresa Coca-Cola foi fundada e a bebida era vendida como algo estimulante, agradável, uma bebida medicinal e intelectual. 1903. A Coca-Cola retira a cocaína dos ingredientes da bebida, colocando cafeína no lugar. 1909. Existiam mais de 60 bebidas nos Estados Unidos que continham cocaína como ingrediente, impulsionado sobretudo pelo uso anestésico. Produção mundial de cocaína, primeiros anos. Toneladas por ano. A produção mundial de cocaína no final do século XIX estava em torno de 6 toneladas por ano. Toneladas por ano. No início do século XX, a produção passou para 10 toneladas por ano. Toneladas por ano. Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, isso chegou à cifra máxima de 18 toneladas. Toneladas por ano. Só para você ter uma ideia, hoje se produz mais de 1.700 toneladas por ano. Peru e Holanda, os primeiros grandes produtores. Peru, o berço da coca. O Peru foi o maior produtor, não só pela questão da folha de coca, porque originalmente a folha vem dos Andes, do Peru e Bolívia, mas também porque ele construiu vários laboratórios para transformar a cocaína bruta no seu produto final. Mas a produção não ficava restrita só ao Peru, e na verdade vários dos países ricos estavam tentando buscar ou encontrar lugares para abocanhar uma parte desse mercado. Holanda, expansão para Java. A produção de coca mais bem-sucedida foi da Holanda, que levou uma plantação para Java, hoje na Indonésia, que era uma colônia holandesa e foi muito bem-sucedida. Dali a produção cresceu, primeiro porque o consumo e o transporte era facilmente direto para a Europa. A proporção da produção mundial de Java cresceu de 11% no final do século XIX para 80% da produção mundial, já no início da Primeira Guerra Mundial. Controle internacional de drogas. 1912.
Os Estados Unidos provocam uma conferência que vira a Convenção Internacional do Ópio. Este é o primeiro tratado internacional para o controle de drogas, pós-Primeira Guerra. Essa convenção começa a valer globalmente quando é incorporada ao Tratado de Versalhes, que é o tratado do fim da Primeira Guerra Mundial. Liga das Nações. Posteriormente, este tratado vai ser revisado e elevado pela Liga das Nações, criando-se até um órgão especializado e exclusivo para cuidar dessa questão. 1961. Após a Segunda Guerra Mundial, é criada a ONU. Em 1961, tem um novo tratado que refaz o controle e proibição das drogas, incluindo a maconha. Esse tratado está valendo até hoje, com mais de 180 países signatários em 2018. A era dos cartéis, anos 70, 80 e 90. Depois dessas proibições legais, o mercado internacional da cocaína ganha uma outra escala, agora ilegal. Isso ganha força nas décadas de 70, 80 e 90, atingindo seu ápice, que é justamente também quando a cocaína toma uma outra forma, que é a do crack, e quando ela se torna mais popular. Dentro desse contexto desse comércio ilegal, surge o maior traficante de drogas da história do mundo, Pablo Escobar, que estava localizado na Colômbia e se torna um grande polo produtor nos anos 70, 80 e 90. Ele é morto em 1993 e era o comandante do cartel de Medellín. Tem uma série na Netflix que conta exatamente essa história, que é Narcos. Quem não assistiu, assistam. É muito legal e retrata um pouco de toda essa história do Pablo Escobar. Cartel de Cali e a epidemia nos Estados Unidos. Cartel de Cali. Pablo Escobar não manteve o monopólio do comércio e do tráfico internacional de cocaína. Surgiu outro cartel, o Cartel de Cali, que chegou a controlar 80% de todo o tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Estavam localizados numa cidade na Colômbia que fica próxima da cidade de Cali, e eles inclusive ajudaram na morte do Pablo Escobar, pois eram concorrentes. Epidemia nos Estados Unidos. Nessa mesma época que surge o Pablo Escobar, existe uma epidemia nos Estados Unidos nos anos 80 com crack e cocaína. Os números de usuários de cocaína e crack saltam de 4 milhões de pessoas para quase 6 milhões. Exatamente nessa mesma época, o crime em algumas cidades americanas explode, e as estatísticas mostram que 1/3 de todos os homicídios estavam relacionados com o uso do crack. Processo de produção da cocaína. Antes de falar mais sobre o consumo e distribuição da cocaína, vamos entender de uma forma bem simples e básica como é a produção. Plantio e colheita. A cocaína vem de uma folha, então ela é plantada e tem um tempo de estar pronta para a colheita de 3 a 5 anos. Uma vez que ela atingir esse processo, você pode fazer a colheita 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Produção da pasta. Da folha, você faz uma pasta base de cocaína. Cristalização. Depois de ser feita a pasta, você vai para o processo de cristalização, que faz virar o pó. Mas basicamente você pode vender já na pasta, ao invés de ter cristalizado e feito pó. Consumo global de cocaína. Usuários globais. Em 2020, 20 milhões de pessoas usaram cocaína. Isso é equivalente a 0,4% da população do mundo na idade de 15 a 64 anos. Aumento na década. O número de pessoas que estão usando a droga tem aumentado, mas a população do mundo também está aumentando. Do ponto de vista proporcional, o número de usuários continua o mesmo na última década. Por exemplo, o aumento do consumo foi da ordem de 20%. Produção dobrada. A produção mundial também aumentou. De 2014 a 2019, praticamente se dobrou a quantidade de cocaína produzida, chegando a mais de 1.700 toneladas. O número de usuários cresceu, mas a frequência de uso também aumentou. Ou seja, as pessoas estão consumindo mais quantidades cada uma delas. Área de cultivo e impactos da pandemia. Área de cultivo. Em 2019, tivemos 234 mil hectares plantados, o que equivale a 328 mil campos de futebol. A área plantada tem diminuído, mas a capacidade e a eficiência da produção de uma área menor aumentou. Impacto da pandemia. Vocês pararam para pensar se a pandemia teve um efeito nessa produção, distribuição e consumo? Com os aeroportos fechados, a droga não podia chegar lá no consumidor final.
A taxa de crescimento da fabricação continua aumentando, porém muito menos do que já aumentou no passado. Em 2016 foi 37% de aumento na fabricação. Em 2019, apenas 3,5%. Apreensões de cocaína. Aumento de apreensões. A quantidade apreendida mais que dobrou no período de 2014 até 2019. Concentração nas Américas. 83% de todas as apreensões são feitas nas Américas. Toneladas apreendidas. As apreensões realizadas em 2019 e 2020 pelas três rotas, ar, água e terra, totalizaram 286 toneladas. Países de trânsito e consumo. Principais países de trânsito: Brasil, Venezuela, Equador, Panamá, Costa Rica, Honduras, México. Principais países consumidores: Estados Unidos, Chile, Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, China. Estratégias de combate: oferta versus demanda. Estratégia da demanda. Quando falamos de qualquer mercado, mesmo ilícito ou lícito, temos que entender e fazer uma distinção entre oferta e demanda. Existem diferentes maneiras de lidar com o problema. No caso das drogas ou da cocaína, você pode tratar o problema do ponto de vista da demanda, ou seja, as pessoas que estão consumindo. Você pode convencê-las, educá-las ou mostrar para elas que não podem e não devem, que faz mal para a sua saúde consumir. E aí você resolve a questão da demanda. Estratégia da oferta. Mas você pode trabalhar na ponta da oferta, que é diferente. A oferta são aqueles que estão produzindo. Se você vai comprar um pão na padaria e tem só 5 pães, você só pode comprar 5. Se tem 10, você vai poder comprar muito mais. No caso da cocaína, resolver a questão da oferta seria acabar com os produtores. Essa parte da estratégia da discussão de apreensão é você resolver a oferta, mas existem outras estratégias para lidar com a demanda. Localização geográfica da produção. Vocês devem estar se perguntando: tá, mas onde então a cocaína é produzida? Esse é um elemento muito importante para o entendimento da geopolítica da cocaína, obviamente porque tem uma localização, e essa localização vai determinar muitas coisas. A localização e a produção acontecem por algumas características climáticas, entre elas a altitude também. Os 3 grandes produtores estão localizados na América do Sul. São Colômbia, Bolívia e Peru, em uma faixa climática que vai mais ou menos na linha dos trópicos. Qualquer país ou região que estivesse nessas áreas, a uma altitude acima de 800 a 1.800 metros, seria favorável. Mas os 3 grandes produtores estão localizados na América do Sul, e por acaso os 3 são vizinhos do Brasil, e isso é pura geopolítica. Implicações geopolíticas para o Brasil. Brasil como rota de trânsito. A localização e as características climáticas e de altitude vão determinar uma série de condições políticas. Que tipo de condição política para o Brasil? Certamente o Brasil será a rota, uma vez que somos vizinhos de 3 dos grandes e únicos produtores. Realidade imposta pela geografia. Não são únicos, existem outros lugares que produzem, mas em quantidade muito menor. A Colômbia é o maior produtor, mas os outros 2 também são nossos vizinhos, e isso é determinado pela localização. Problemas inevitáveis. Por essa realidade que estou trazendo aqui para vocês, é um problema que teremos, um problema que o Brasil vai ter e que a Suíça não vai ter, porque a localização é diferente. Então, as realidades são impostas pela geopolítica. Colômbia, o maior produtor mundial. Produção mundial. A Colômbia representa 2/3 de toda a área cultivada de produção de cocaína no mundo. Departamentos. A Colômbia está dividida em 32 departamentos, equivalente a 32 estados, e 20 deles são afetados pela produção de cocaína. Concentração no sul. A maior parte do cultivo de cocaína da Colômbia continua sendo no sul do país, onde tem os departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca e Caquetá, que representam 54% da área total cultivada de coca. Hectares erradicados. A área de erradicação na Colômbia está aumentando, ou seja, está diminuindo a área de plantio. Já foram erradicados em 2019 94 mil hectares.